Fala, meus amados, boa noite. Eu queria falar com vocês hoje sobre uma atual repercussão que teve sobre uma fala se os homossexuais seriam salvos. Uma senhora cristã trouxe uma explicação muito curta que não devemos julgar ao nosso próximo e, consequentemente, pessoas que são homossexuais, porque isso cabe a Deus. Então, propriamente o que ela falou não deixa de ser uma verdade, só que, ao meu ver, ficou um pouco incompleta. Porque realmente não podemos julgar ninguém. E nem somos o porteiro do céu para poder dizer quem vai ou quem não vai entrar no céu. Isso é uma coisa muito evidente. Só que, ao mesmo tempo, temos a obrigação de pregar o Evangelho. Jesus disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, para que venha ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão dos pecados. Então entendemos que temos uma obrigação de explicar o Evangelho às pessoas, que a palavra de Deus toque o coração delas e que elas entendam a mensagem e se convertam e tenham Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E isso implica a ter que evangelizar e explicar isso a homossexuais. Então entendemos que não só basta dizer que Deus é amor, sem que a gente venha evangelizar e explicar à pessoa a forma que ela tem que se direcionar ao reino de Deus. E na própria palavra de Deus existe uma afirmação bíblica que houve pessoas homoafetivas que foram alcançadas por Deus e transformadas por Ele. Em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11, nos diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis que nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados e haveis sido justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. E o que o texto afirma? Que a cidade de Corinto era uma cidade imoral sexualmente, tanto héteros como homoafetivos, uma cidade dividida como igreja também, e que o apóstolo Paulo confrontava a falta da centralidade de Cristo nas pregações da cidade. E que o texto fala de homossexuais no sentido sodomitas, e que está no termo afeminado no grego, tanto ativos como passivos, que estão como acernokoitai ativos e malakoi passivos, e que o texto afirma que eles foram alcançados e mudados pela graça de Deus. Então o texto ele afirma que existe graça de Deus para homossexuais. Só que ao mesmo tempo, o que ela falou é algo muito complicado, porque o que ela disse é que não devemos falar nada a respeito da vida de um homossexual, porque não podemos julgar a vida do homossexual. Só que eu estou trazendo a compreensão que você explicar o Evangelho, o propósito de salvação, que isso implica em você reconhecer os seus pecados e buscar uma vida de santidade, e tomar uma decisão e viver um novo estilo de vida, você acaba anulando todo esse propósito de evangelismo que as pessoas têm para alcançar homossexuais, para que eles venham compreender o propósito do Evangelho. E o mundo já traz uma ideia que Deus é amor, e que está tudo certo, seja feliz. E não é dessa forma. Deus, sim, ele se importa com a nossa conduta sexual. E isso eu estou falando de todos. O que é válido para heterossexuais também é para homossexuais. O fato de você se afirmar homossexual e dizer que Deus fez você dessa forma não é legitimidade de Deus para você viver pornografia, para você viver fornicação, para você viver nas baladas, bebendo todas, usando coisas ilícitas dentro da balada, se relacionando com quem você quiser ou bem entender, sem nenhum tipo de princípio, não. Deus ele não compactua com nada disso. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 7 e 8, nos diz assim, que Deus não nos fez para a impureza, mas nos fez para a santificação. E quem rejeita isso, não rejeita os homens, mas rejeita o próprio Deus. Então já entendemos aqui no texto que nem põe gênero a ninguém. Qualquer pessoa que não buscar, que o texto fala sobre castidade, buscar uma vida de santidade, que é você ser separado de Deus das coisas deste mundo, você rejeita o próprio Deus, não rejeita os homens não. Pelos homens, as pessoas vão bater a palma se você for para a balada e sair pegando geral, por exemplo. Mas Deus ele não aprova isso.
Então, quando eu prego isso, ou alerto homossexuais que a conduta sexual, o fato de você se entender, não é um pecado. Ser tentado não é um pecado. O pecado é você ceder à tentação. E qualquer conduta sexual antes do casamento monogâmico entre homem e mulher, o que Jesus diz ali em Mateus 19, é pecado de fornicação e, ao mesmo tempo, é comparado como o pecado de adultério, porque estamos se relacionando com mais de uma pessoa fora do propósito de Deus, que são só duas pessoas. Então, o que eu digo, eu, Riquelme, eu não tenho interesse nenhum, eu não estou no evangelho para querer condenar seu ninguém. Mas eu prego o evangelho porque eu quero ver os meus amigos salvos, eu quero que o evangelho entre na vida deles, eu quero que o Senhor Jesus transforme eles. Mas tudo vem de dentro para fora.